Boa tarde, estamos no ar, estamos aqui no Facebook do Amazonas Atual, começando mais uma live, mais uma entrevista, desta vez com o deputado Paulderney Avelino, que até hoje é pré-candidato, amanhã já é candidato, né, deputado? Isso. À reeleição. Eu acho até que eu já sou candidato, porque eu já tenho inscrição no TRE, já tenho o CNPJ da campanha, já tenho o número, mas me trate de pré-candidato, por favor. Para não ter nenhum problema com o Ministério Público Eleitoral, né? Deputado, o senhor ensaiou uma candidatura ao Senado e no dia da convenção lá já estava tudo preparado e o seu cartaz, o painel lá do Paulderney foi encoberto lá, o senador para deputado federal. O que houve? Uma candidatura majoritária, ela depende de vários fatores. E uma candidatura ao Senado é uma candidatura majoritária. Eu tentei construir e vinha construindo essa candidatura. O primeiro passo que eu dei foi trazer o então ex-governador Amazonino Mendes, que estava recolhido, que estava retirado da política, digamos, aposentado da política, e eu e o Omar trabalhamos para que ele fosse o candidato a governador e trabalhei muito para elegê-lo. E foi o que aconteceu. Elegemos o amazoniano governador do estado. Então, o meu projeto passava também pela eleição do governador. Ocorre que fatores outros nos afastaram e, a partir dali, tentei começar a reconstruir essa candidatura. Não era simples. E uma outra coisa que eu me deparo é com as pessoas, seja dos trabalhadores, das indústrias, o pessoal da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, Associação Comercial, enfim, sindicatos, pessoal ligado a mim também do interior, todo mundo fica preocupado se eventualmente eu fosse para uma candidatura de senador, que seria uma candidatura de risco, deixar Brasília desprotegida, deixar o Amazonas desprotegido em Brasília, melhor dizendo. O senhor se baseou em pesquisa para tomar essa decisão? Não, eu tinha pesquisa. Eu oscilava entre terceiro e quarto na pesquisa que eu tinha. Óbvio que tinha que fazer um trabalho, e não é que eu tenha fugido do trabalho. Tem outras questões. Questões de cunho financeiro. Uma campanha de senador da República, aqui no Amazonas, você está autorizado a gastar até 3 milhões de reais. Então, é uma campanha que, para o Senado, o valor, a meu ver, é baixo. Pelo tamanho da realidade que eu vi aí, entendeu? Isso por conta da última eleição, que teve só uma vaga e aí foi pouco disputada essa vaga? Não, foi definido na legislação que nós fizemos em 2015 o limite de gasto para cada candidatura, do presidente da República até deputado estadual. E aí, para o Senado, dá 3 milhões aqui no Amazonas, para deputado federal, 2 milhões e meio, que é uma disparidade, né? Para o governo, acho que dá 7 milhões, para o governo do estado, e para deputado estadual, acho que é 1,5 milhão. Então, são vários fatores. Então, decidi ser candidato à reeleição. Por isso é que nós apresentamos o nosso nome, retirei o meu nome, retirei o senador da minha placa na convenção. E o que importa, Valmir, eu quero deixar muito claro aqui, é que eu não tenho vaidade. Eu não sou... Se eu fosse um político vaidoso, eu já teria sido candidato ao governo do estado, teria mantido a minha candidatura ao Senado Federal, mesmo correndo risco, porque acabei ficando com um candidato a governador, que é o Omar, que é meu amigo,
que está fazendo oposição. Fui candidato ao Senado em 2006 na oposição, fiquei em segundo lugar com uma expressiva votação, e agora ia de novo para uma candidatura pela oposição. Então, os segmentos da sociedade do Amazonas, que compõem a economia do Amazonas, estavam muito preocupados comigo. Os amigos me ligavam, me faziam apelo para não deixar o Amazonas descoberto em Brasília, porque uma candidatura para o Senado era uma candidatura de risco. E uma candidatura para deputado estadual, federal, não que seja mais fácil, mas indo para a reeleição, eles achavam que eu teria muita chance de sucesso, como eu acho que eu tenho muita chance de sucesso, porque o povo do Amazonas sabe do meu trabalho. E aí decidi retomar a candidatura à Câmara Federal. O senhor foi convidado pelo governador amazonino para conversar nessa oposição? Fui. E o que fez o senhor optar pelo Omar e não pelo amazonino? Veja, eu não tenho nada contra o amazonino. O amazonino estava, eu conversei com ele enquanto candidato ao Senado. Ele estava com a chapa, já tinha um candidato que não estava correndo dentro da coligação dele, mas estava por fora, que é o Eduardo Braga, e o outro candidato era aberto. Ele acabou tendo problemas com isso, que se impôs como candidato ao Senado, e trouxe o Alfredo Nascimento. Então, tem 3 candidatos ao Senado lá. Isso eu achei que iria acontecer, como de fato está acontecendo. Então, eu resolvi também não acompanhar nesse cargo o ex-governador por conta disso, porque entendi que faltava uma segurança para que eu pudesse colocar meu nome. O senador Omar Aziz tem feito duras críticas ao governo do amazonino, dizendo que ele não fez aquilo que se propôs na campanha de 2017 e por isso ele é oposição. O senhor concorda com essa avaliação? Não, eu não sei quais são as críticas que o Omar está fazendo. Eu estou fazendo uma campanha focado para a minha reeleição de deputado federal, e o meu trabalho é um trabalho que eu faço em Brasília, em defesa do Amazonas, e esse trabalho tanto faz o governador, seja lá ele de que partido for, tanto faz ser de A ou de B ou de C, é um trabalho que é reconhecido. Então, eu estou trabalhando, continuo trabalhando. Nesta semana, vou lhe dar em primeira mão isso. Nesta semana, Murilo, ontem, em Brasília, nós aprovamos, na comissão especial, nós, quando eu digo nós, eu, através de uma emenda que eu coloquei na medida provisória 836, a salvação do segmento de 4 rodas do polo de motocicletas, ou seja, quadriciclo. Então, a Receita Federal está indo para cima das empresas que produzem quadriciclo aqui porque mudou uma regra, mudou a NCM, uma norma da NCM, a nomenclatura que define o produto na área tributária. A Receita mudou e o produto ficou sem classificação. Ou seja, aprova o produto da SUFRAMA, o benefício da SUFRAMA, na Sudam. Aí a Receita Federal diz, agora mudou, agora não é mais essa nomenclatura, agora é essa. Aí o produto fica descoberto. Eu tentei, via negocial, na Receita Federal e não consegui. Eu disse, então tá bom. Cheguei com o secretário da Receita e disse, eu vou mudar então a nomenclatura, vou trazer de volta a nomenclatura por lei que nós vamos aprovar. E assim já começou. Peguei a medida provisória, coloquei uma emenda, aprovamos ontem. Lá, aliás, terça-feira, hoje é quarta? Hoje é quarta. Pois é, terça-feira, aprovamos a medida provisória 836 na comissão, o que, indo para o plenário, nós garantimos o polo de quadriciclos aqui na Zona Franca de Manaus. Esse é o tipo de trabalho que eu faço, que as pessoas, quando pensam, nós não podemos deixar de ter
o trabalho do Paulderney em Brasília, que ele conhece como poucas pessoas como proteger o polo industrial. E eu faço isso. Estou mostrando aqui na prática como é que eu faço. A gente tem visto a sua atuação em defesa da Zona Franca de Manaus, mas o que parece sempre que tem um novo ataque à Zona Franca de Manaus é que o Amazonas está muito vulnerável ali, né, em Brasília. O que falta para ele ficar menos vulnerável, a Zona Franca de Manaus? Veja só, nós estamos vivendo um ciclo. Vamos partir do princípio que a Zona Franca de Manaus, ela, segundo a lei de diretriz orçamentária, ela causa uma renúncia fiscal na ordem de 24 a 26 bilhões de reais, dependendo do ano em que é calculado essa renúncia, em razão da atividade da economia e tudo mais. Enfim, este ano de 2018 dá 24 bilhões e meio, mais ou menos, de renúncia fiscal. Óbvio, no estado de penúria que está o Estado brasileiro, problema fiscal de toda ordem. Vem a Zona Franca de Manaus sofrendo ataques. E você não pode dizer que a Zona Franca está fragilizada. Não é isso. Nós aprovamos em 2014, 2015, a prorrogação por mais de 50 anos a partir de 2023. Então, nós vamos ter aí ainda 50 e tantos anos, 55 anos de Zona Franca pela frente. O que pressupõe, talvez você esteja falando sobre o que aconteceu com o polo de concentrados. Essa questão do polo de concentrados aconteceu a primeira vez em 1994, ou seja, há 24 anos atrás. E eu resolvi, Paulderney Avelino, já era deputado, resolvi essa questão, entendeu? Em 94. Então, eu enfrento esses problemas desde então, com relação ao polo de concentrados. O que aconteceu agora? Problema de penúria de novo do país. O crédito que o concentrado leva é muito grande, é muito alto, e a Receita Federal entendeu que deveria fazer uma compensação da história dos caminhoneiros com o crédito neste ano. A negociação que nós estamos fazendo com o governo, eu estou fazendo com o governo, já é uma negociação firme, já feita com as empresas, governo e eu. E eu posso dizer aí também da parte do Congresso Nacional, porque o deputado Rodrigo Maia tem me ajudado muito nisso. Então, ficou 4% do IPI para esse ano e 15% deverá ser o IPI do ano que vem. Para os concentrados. Para os concentrados. Agora, esse decreto está praticamente pronto, mas precisamos votar uma matéria que vai dar a compensação ainda da questão tributária para a ação do governo. Porque a lei de responsabilidade fiscal impõe que, para você dar um benefício ou dar qualquer tipo de redução de imposto, você tem que tirar de algum lugar. Então, nós vamos votar um projeto de lei que o governo mandou agora, que são os fundos fechados, aqueles fundos dos milionários, bilionários, para fazer uma tributação. Isso vai nos dar esse retorno do nosso polo de concentrados, e isso negociado com o próprio setor. E aquele projeto de decreto legislativo que foi aprovado no Senado e falta votar na Câmara, ele morre diante dessa proposta? Não, o projeto ele não foi dado a urgência, ele entrou, foi apensado ao meu projeto de decreto legislativo, que eu fiz também, sustando os efeitos do decreto do governo. Está pensado, o que veio do Senado está pensado. E aí foi para a Comissão de Finanças e Tributação, tem um relator lá que é contra a gente, é a favor das empresas de refrigerante de fora do Amazonas. E uma coisa engraçada, que nesse assunto aí, uma associação que tem lá no Paraná e São Paulo,
essa associação que é contra, como é o nome? Não. Essa associação, a maioria das empresas associadas a ela são empresas que recebem concentrado daqui de Manaus. E mesmo assim, eles acabam, o presidente falando contra a Zona Franca de Manaus. Mas isso é uma coisa que acho que nós vamos resolver no curto espaço de tempo. Quando eu falo dessa questão da Zona Franca de Manaus, é porque eu acho que não basta ter 50 anos de garantia, né? Porque o que a gente vê hoje é um processo de desindustrialização. Por exemplo, vários produtos que se produziam na Zona Franca de Manaus 20 anos atrás não se produz mais. E esse processo está muito rápido. Não, então vamos lá, Valmir. Você tocou no assunto que é importante, só que por outras vias. A desindustrialização que você fala não existe na Zona Franca de Manaus. Isso é falso falar. O que acontece é que há uma evolução tecnológica, e é uma evolução tecnológica muito rápida, que o mundo vem experimentando cada vez com um espaço de tempo menor, e essa evolução tecnológica vai ceifando produtos. Por exemplo, o toca-fita de carro, que tinha antigamente, aquele aparelho 3 em 1 que a gente tinha em casa, que ainda tem um na minha sala de ginástica, que é o CD, o CD, o toca-fita e o rádio. Então era o 3 em 1. Então, isso sumiu do mercado. Pois é, essa é a evolução tecnológica. O último aparelho que eu comprei para casa, para a sala, foi um Blu-ray, né? Um Blu-ray. Eu nunca usei. Pois é, mas já está superado. Está superado. Porque você pega hoje um telefone celular desse aqui, e o telefone celular, você pega o Spotify, pega uma caixa de som, e você tem um som maravilhoso. Não precisou comprar o DVD, que nós éramos os maiores produtores aqui do Brasil, o DVD, sumiu o DVD. Você não precisa ter agora um deck com um toca CD. Sim. Você precisa ter um telefone celular. Aí Filmes você tem tudo no celular. Tudo no celular. Ah. Tudo no celular. Aí, o que acontece? Isso se chama evolução tecnológica, a convergência da tecnologia impede que a gente possa evitar a morte desse tipo de produto. Aí, olha só, no ano de 1999, nós estávamos votando a lei de informática. Eu apresentei, naquela época, uma lista de produtos que fez parte da lei, é parte integrante da lei, que não seriam objeto dos benefícios da lei de informática, em 1999. O que aconteceu? Muitos produtos se transformaram em bem de informática. Televisão, você pega hoje um televisor, é um bem de informática. Sim. Ou você pega um teclado de computador, você interage com a sua televisão. Você pega, enfim, tem o hardware, tem o software de computador. Então, a TV continua não tendo benefício da lei de informática. Senão nós tínhamos perdido já esse polo de televisores também. Eu consegui negociar com São Paulo, com esse Geraldo Alckmin, quando era governador, através da Secretaria de Fazenda do Amazonas e do Estado de São Paulo, que retirassem um veto que eles tinham lá, que eles davam uma tributação maior para a nossa placa de circuito impresso para computadores e também o notebook produzido aqui. Ainda tem um problema com o celular, mas o notebook eram 2 problemas que nós tínhamos. O notebook nós fizemos um acordo com São Paulo. E aí, hoje nós temos um dos maiores polos aqui, é o polo de informática, que cresceu assustadoramente, por conta desse acordo que eu fiz com o governo de São Paulo. Agora, eu digo, só os bens de informática são suficientes para manter o polo pujante? Não. Pois é, o que eu estou te dizendo, está em vigor ainda, quer dizer, além de nós termos a informática,
nós temos os televisores, nós temos o polo de 2 rodas, e eu estava falando aqui agora do triciclo e quadriciclo, nós temos aí bebidas, nós temos, enfim, eu acho que isso, e o setor químico, né? Agora, veja só, nós precisamos avançar. Para isso, na medida provisória 810, que também estou falando muito eu, porque eu sempre falo nós, e eu trabalho. Quem trabalha sou eu. Sim. Eu tirei uma medida provisória, um projeto de medida provisória que estava arquivado no governo. Peguei essa medida provisória e fui negociar com o Ministério da Fazenda, Ciência e Tecnologia, Casa Civil e Ministério da Indústria e Comércio, que era aquela renegociação da glosa do P&D, Pesquisa e Desenvolvimento da Lei de Informática. As empresas tinham glosas de 10, 15 anos atrás e ficavam com essas pendências. Empresa como a Dell, por exemplo, tem 500 milhões de reais em provimento para eventual custo de ter que pagar esse IPI relativo à glosa do P&D. A Dell, computadores Dell, que fica lá no Rio Grande do Sul, eu acho. Enfim, tirei essa medida provisória. O governo editou a medida provisória. E aí eu coloquei naquela medida provisória uma coisa que é extremamente importante. Estava trabalhando paralelo a essa medida provisória a personalidade jurídica do CBA, ao Centro de Biotecnologia da Amazônia. E consegui, ao mesmo tempo em que aprovamos a medida provisória no Congresso Nacional, assinarmos o ministro da Indústria e Comércio e o ministro do Planejamento a personalidade jurídica própria para o CBA, coisa que há 15 anos estava se buscando e não se resolvia. Hoje, o CBA tem personalidade jurídica própria e eu coloquei uma emenda nesta medida provisória que estabelece que parte dos recursos do P&D das empresas de informática deverão ser aplicados em organizações sociais como o CBA para fazer a pesquisa científica da nossa biodiversidade. Esse também foi um trabalho que eu fiz e que é um trabalho, digamos assim, estruturante para o futuro da região. Quando é que o CBA pode começar a dar frutos? Porque, na verdade, o CBA está sendo reestruturado. Ele já funcionou, mas nunca gerou resultados. Né? Está sendo reestruturado agora. Vamos ter o orçamento próprio no CBA, em razão desta lei que eu aprovei, com emenda de minha autoria, e também a personalidade jurídica própria. Agora, o CBA vai poder fazer convênio com outras entidades, vai fazer convênio com empresas, vai fazer convênio com startups, vai fazer convênio... Enfim, o CBA hoje tem personalidade jurídica, coisa que nunca teve desde a sua criação. Como é que pode uma coisa dessa? Essa era a reivindicação. Essa era a reivindicação, mundo, né? Só que junto à personalidade jurídica própria, eu estou colocando recurso lá dentro, para ter um orçamento próprio também, para não depender de Suframa, não depender de AB, de B ou de C. Então, isso é uma outra ação que eu venho fazendo. E eu espero que os técnicos, os cientistas, os pesquisadores que estão lá no CBA também possam desenvolver os produtos para, via a nossa biodiversidade, para que a gente também possa apresentar para o mundo. Agora, deputado, o interior do estado, a gente vê uma situação que não muda, né? A capital cresceu, desenvolveu bastante, mas o interior do estado, os municípios continuam com uma situação precária, economicamente dependente da capital. Né? Do governo e dos governos de modo geral. Não tem jeito o Amazonas? Tem jeito, sim. Olha só, hoje o modelo, como você disse aí, é o Estado que provê. Então, seja transferência da União com a FPM e com os recursos da Previdência, dos aposentados e pensionistas, que eu acho que na maioria dos municípios do Amazonas é muito maior do que a transferência do FPM.
a transferência de previdência. E também fundo de participação dos municípios e o ICMS. Então, são os dois grandes supridores que sustentam os municípios. ICMS, gerado aqui pela atividade econômica do Estado, sobretudo da Zona Franca de Manaus, e o Fundo de Participação dos Municípios. Agora, o que nós estamos fazendo? Paralelo a esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no polo industrial, nós estamos fazendo um trabalho também via agricultura familiar. Esse trabalho via agricultura familiar é um trabalho que vem crescendo muito, já está em 45 municípios. A ideia é estender para todos os 62 municípios do estado do Amazonas, e essa agricultura familiar que ela pode produzir, como no caso aqui do município de Rio Preto da Eva, uma grande quantidade de alimentos que é vendida em Manaus, seja a produção de peixes, seja a produção de hortaliça, produção de cítricos, como a laranja. Esse ano, Rio Preto da Eva vai produzir quase 300 milhões de frutos de laranja. Quase 300 milhões de frutos de laranja, não é pouca coisa. 20 toneladas de pescado, 20 mil toneladas de pescado, que é produzido no estado do Amazonas, esse peixe de cativeiro, de criação de peixe, 14 mil é no município do Rio Preto da Eva. Pois é, então, o Estado... Há um modelo que pode ser... Há um modelo que não serve para todas as regiões, mas há um modelo que pode ser, sim, fazer consórcio, exploração mineral, exploração racional da madeira, exploração da pesca, exploração da criação de peixe. Então, pode ser feito isso. Precisa ter energia. A energia está chegando. A energia de Tucuruí está chegando já no interior do Amazonas. Entendeu? Pois porque se você não tiver, junto com, por exemplo, com a produção de alimentos, como o senhor fala, não tiver um processo de industrialização também de produtos, a gente acaba como... Eu cito sempre esse exemplo da produção de abacaxi, né, no Novo Remanso. Quando tem muito, a gente está comprando agora 3 abacaxis grandes por R$10, né? E aí o produtor não ganha dinheiro, porque ele tem que vender o melhor abacaxi do mundo. Ele tem que vender o abacaxi a R$2, né? E eu estive lá um tempo atrás, o cara disse, olha, para você fazer um hectare de abacaxi, você vai gastar no mínimo R$10 mil, né? O investimento para fazer isso. Então, quando você recolhe, você vai ganhar muito pouco e o produtor não sai daquela situação, né? Enquanto que se tivesse um processo de industrialização, talvez ele tivesse... Concordo. Nós vamos evoluir para isso, não tenho dúvida. É porque nós estamos ensaiando produzir na agricultura familiar, que nós não temos uma experiência de agroindústria no Amazonas e nem devemos ter, porque o objetivo aqui nós temos 60% das nossas terras alagáveis. Então, uma das coisas que mantém a floresta em pé é isso, porque não dá para trabalhar 6 meses do ano apenas. Então, tem que buscar, por exemplo, a experiência do sul do Amazonas, lá no Apuí, Manicoré, lá no Matupi, que é um distrito de Manicoré, mas que fica entre Apuí e o Maitá. É uma experiência riquíssima que nós temos lá no sul do estado. Seja na produção de gado, seja na produção de frutos, enfim, se produz muita coisa. O que hoje nós temos ali no sul do estado do Amazonas, produz a farinha, produz, enfim, laticínio. É uma experiência que está se fazendo. Só que aquela experiência lá demanda também cortar a floresta. Esse é um problema que nós estamos tendo lá, porque o governo da ex-presidente Dilma, quando um dia antes dela ser cassada, criou uma reserva lá,
E nós não conseguimos ainda resolver esse problema, que o pessoal de lá, que é uma pequena parte lá, que precisa, que eles tem agricultor dentro dessa reserva e que estão impossibilitados de produzir em razão dessa criação dessa reserva. Mas eu espero, uma hora dessa, a gente poder resolver isso. Eu queria falar um pouquinho da questão nacional, porque o senhor é um parlamentar que tem atuado muito próximo do governo, né, e está apoiando hoje o candidato Geraldo Alckmin, o seu partido, o DEM, com o Centrão ali, né, essa formação de 9 partidos que estão em torno da candidatura do Alckmin. Eu falei com o senhor na última entrevista que nós tivemos aqui, eu acho que faz 2 meses atrás, sobre a questão da dívida pública, né? O orçamento da União desse ano é de 3,5 trilhões de reais. Isso incluindo aí o título da dívida pública. Pois é, eu peguei esse material aqui de um órgão importante e são dados do orçamento da União do ano passado. Sim, mas aí inclui a dívida pública. Está aqui, 1 trilhão 160 bilhões para pagar a dívida. O refinanciamento da dívida. E tem mais 332 bilhões para juros da dívida, né? Não é muito dinheiro se você comparar com o que sobra para o orçamento. A diferença do que você está falando aí é porque há o refinanciamento da dívida, que é a emissão de novos títulos. O que fica, efetivamente, é o cálculo primário das receitas. O cálculo primário deve dar para 2019 algo em torno de 1 trilhão e 500 bilhões, 1 trilhão e meio. Em 2018 é 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Então, o que fica efetivamente, o que o governo arrecada é isso. Por que tem esse número todo aí? Por causa do refinanciamento da dívida. Agora, o financiamento da dívida, ele é feito através da emissão de título da dívida pública. E assim é feito. Então, isso não entra no cálculo do resultado primário. O resultado primário é o resultado real. É o quanto a Receita Federal arrecada e quanto o Tesouro Nacional gasta. Isso é o que a gente tem, é o tamanho da máquina pública brasileira, que esse ano tem 139 bilhões de déficit. Pois é, mas é uma dívida, deputado, que só cresce, né? As projeções são para 2020 a gente ter aí 4 trilhões de dívida. Não, o que está acontecendo... Só um minutinho aqui. Eu vi, aqui tem um gráfico também, a própria... Alô? Oi, amigo. Tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu. Um grande abraço. Bom, a gente interrompeu aqui a entrevista um minutinho com o deputado, para ele atender um telefonema. E eu estava falando o seguinte, a evolução da dívida pública aqui, esse gráfico foi publicado pela revista Infomoney recentemente, ele mostra a evolução da dívida em relação ao PIB, né? Em 1978 era de 27%, e aí foi crescendo. No fim do governo militar já estava em 51%, chegou a 100% do PIB no governo Sarney, e aí depois ela ficou oscilando, né? Teve uma queda ali no governo Itamar Franco, chegou a 34%, o percentual mais baixo, e foi crescendo no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula teve uma queda, depois um aumento, e a gente chegou em 2015 com 73% do PIB. Não, o problema é que essa dívida, ela vem não crescendo. Nos 2 últimos anos, 2016 e 2017, 76% e 81% em 2017. E se não houver uma contenção, vai chegar a 100%. Vai passar de 100% do PIB, o que é um absurdo. Então, há que ter essa contenção. Por isso, foi votado um limite para o orçamento, limite de gastos para o orçamento. Foi votado
tentando votar essa reforma da Previdência, que não saiu, mas são coisas que o país, aí a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Nós tivemos aí, durante o governo do PT, uma coisa assim que foi largada, com uma irresponsabilidade, daí, tanto que a Dilma caiu por questão de responsabilidade fiscal, com as pedaladas. E temos que buscar reequilibrar o Brasil. Nós temos que fazer as reformas no país, porque se não fizermos a reforma, todo mundo vai perder. Perde o servidor público, perde o aposentado, o pensionista, perde o empresário, o investidor, perde todo mundo. Nós vamos precisar resolver o problema da dívida pública brasileira e precisamos sanear o Estado brasileiro. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado brasileiro e diminuir a necessidade de financiar esse Estado. Como é que financia? Você acabou de dizer aí. A dívida, ela é crescente e vai continuar crescente. Então, essa dívida aí significa título da dívida pública. É por isso que ela vai crescendo. E vai ficar insustentável. Nós precisamos... Tem candidato defendendo uma auditoria da dívida, né? Ou uma renegociação dessa dívida. O senhor é contra ou a favor? Eu sou totalmente a favor, desde que as providências sejam tomadas. Sou totalmente a favor. Pode até fazer auditoria, mas tem que tomar as providências. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com a irresponsabilidade de alguns que vão jogando o Brasil na situação que está agora. Nós vimos numa situação de saneamento das contas públicas, o país organizado. O primeiro mandato do Lula até que ainda foi organizado, mas a partir do segundo mandato o negócio degringolou. E a Dilma, então, nem se fala. Então, a irresponsabilidade fiscal e a irresponsabilidade dessas pessoas levaram o Brasil à situação que nós nos encontramos. E quem é que perde com isso, Valmir? Perdemos todos os brasileiros. Todos nós perdemos. Por isso é que nós temos que buscar, efetivamente, uma saída para essas questões. E o presidente da República, que ganhar a eleição, ele terá que assumir o compromisso público de fazer as reformas estruturantes que o país precisa. O seu candidato, Alckmin, para a presidente da República, defende que a primeira reforma que tem que ser feita... É você que está dizendo que ele é meu candidato. Ele é candidato do partido. Não, eu estou dizendo isso porque o DEM está com ele. Ele disse que a primeira reforma é a política. O senhor concorda com isso? Eu também acho que deve ser. Agora, qual é a reforma política que nós devemos fazer? Pois é, o problema é que o Congresso não consegue fazer reforma política. O presidente, ele tem que ter a força que emana das urnas, e essa força ela terá que vir associada com essa vontade de fazer essa reforma. Mas só voltando aí, tu está me jogando, eu acabei de fazer uma brincadeira contigo. Eu tenho um colega meu de 20 e tantos anos de parlamento, que é candidato a presidente da República, que é meu amigo. Entendeu? E que todo dia que eu estou em Brasília, a gente conversa, senta do meu lado e fica pedindo para me ajudar ele aqui, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não é esse maluco que vocês estão falando, ou que você não, desculpa, que a maioria das pessoas fala. O cara chegou a tal ponto de que ele pode até falar alguma doidice e o povo perdoa, porque tem ele como uma pessoa honesta e ele efetivamente é um cara honesto, um cara direito. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós temos um candidato do partido, eu sou dirigente nacional, trabalhei também com isso, mas acho que até os dois vão para o segundo turno. Bolsonaro, para mim, já está no segundo turno. E o Alckmin deve crescer por conta desses partidos que você falou aí, partidos que têm capilaridade no país inteiro. Acho que nós precisamos chegar com o Alckmin também no segundo turno, que é para os dois disputarem a eleição. Acho que, nesse caso, o Alckmin ele tem a experiência da gestão de sucesso em São Paulo. Se você vê, o Alckmin, ele senta para conversar, ele me chamou para almoçar com ele no ano passado. Eu fui, peguei um avião, fui a São Paulo e já almocei com ele e com o chefe da Casa Civil dele, que é o deputado Samuel, lá no Palácio dos Bandeirantes.
Aí o Alckmin vem com a pastinha, senta, a gente começa a conversar e tal, ele começa a contar aquelas piadas, aquelas historinhas lá de Pindamonhangaba, aquela coisa toda. Aí vai para sobremesa, aí ele abre a pasta, pega e mostra o gráfico, deixa eu ver onde é que está melhor, assim, o gráfico da questão fiscal do Brasil. Assim, ó. De um lado, a dívida pública crescendo e as receitas diminuindo. Aí fica uma boca de jacaré abertona. Assim. São Paulo, em vez da boca aberta, é uma boca fechada. Dívida pública do Estado de São Paulo caminhando junto com a receita pública. Então, você percebe ali, só com esse pequeno gráfico, a responsabilidade fiscal e a gestão responsável de um governador. Ele realmente tem experiência, é um homem que eu reputo como um homem correto e acho que seria um grande presidente do país. Agora, o povo está pensando em passar borracha em tudo. Passar régua. Se isso acontecer, realmente, se o povo estiver realmente querendo passar régua, eu acho que dá o Bolsonaro. O senhor, se o Alckmin não for para o segundo turno, o senhor votaria no Bolsonaro? Voto no Bolsonaro. Com certeza. Ok. Nós extrapolamos um pouquinho. E também tem um detalhe, o Bolsonaro, aonde quer que ele chegue, ele diz, eu sou a favor da Zona Franca de Manaus. Eu reconheço o bem que a Zona Franca de Manaus faz para o Brasil. Mas o Paulo Guedes não é tão a favor. Dane-se o Paulo Guedes, quem manda é o presidente. Gente, então, agradeço a sua audiência, agradeço a presença do deputado Paulderney Avelino. E a gente encerra a nossa live aqui. Passamos um pouquinho do tempo, deputado. Foi tão curto. Eram 30 minutos e já Sério? estamos a 41. É mesmo? E a conversa está boa, né? Está boa. A gente podia estender mais um pouco, mas a gente vai encerrar até para não ser muito... o tempo não vamos cansar o dispare com os outros candidatos nosso também, ouvinte também. 30% para 30 minutos para todos os candidatos. Tá legal. Valmir, olha, é sempre um prazer estar aqui com você. Me chame, eu sempre encontro o nosso Patrick Mota pelos eventos aí. E a última vez que eu estive com o Patrick foi na reunião do Conselho da Suframa, onde eu dei uma entrevista para o Amazonas Atual. Sim. E o Patrick, eu reputo também como um dos excelentes repórteres que nós temos, jornalistas que nós temos aqui no estado do Amazonas. Você tá muito bem aí de colega, de trabalho, enfim. E agradeço a quem está nos vendo e nos ouvindo e dizer que eu estou sempre à disposição. Infelizmente, não dá para pedir voto hoje ainda. Se fosse amanhã, eu iria. Pois é, a sua entrevista estava marcada para amanhã, mas teve uma confusão. E aí não teve uma confusão. Eu vou ter que fazer uma viagem amanhã para o interior do estado. Mas tudo bem, me chama de novo. Porque a nossa conversa sempre dá bons frutos. Sim, né? Claro. É sempre bom conversar com o deputado Paulderney. A gente agradece a você que nos assistiu. Muito obrigado e encerramos aqui a nossa live. Obrigado.